na China em 2 minutos ela descontada. Boa noite. Eu vou te mandar foto. Em chinês, Ni Hao. Essa apresentação é uma apresentação rápida. Ela é focada muito na questão comercial de um evento que vai ocorrer na cidade do Panamá, agora de 9 a 11 de dezembro. E aí eu vou passar muito rapidamente, é um cheirinho de China. Eu trabalho com China desde 97. Até agora já foram umas 100 palestras sobre China no Brasil todo. Eu tenho curso também sobre a China, curso intensivo de 8 horas, setorial. Então aqui a gente está fazendo muito focado nessa feira, que está ali já a apresentação, a gente vai comentar no final. Pode passar, por favor? Essa é uma revista que eu editava sobre a China, aliás, desculpe, sobre o Brasil, toda em chinês, inclusive os anúncios. E aquele site é onde eu escrevo desde 2007 sobre a China. Tem mais de 50 artigos publicados e mais 30 e tantos na edição impressa. Então, quem tiver interesse, tem muita informação, muita análise também. Bom, para mim, quando a gente começa a falar sobre China, a gente tem que falar de trem. Porque lá em Minas o pessoal diz, é trem bom, senhor. Né? A gente tem um impacto quando a gente vai à China, e eu levo muitas comitivas à China, desde 97, acompanhando comitivas de vários estados do Brasil à China, e sempre colocando o pessoal para fazer um roteiro de trem. No início era aquele trem que ia gato, cachorro, papagaio. Agora não, são os trens bala, como ele falou, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso também, porque isso diz respeito à questão comercial, da competitividade chinesa. Pode passar, por favor, Afonso. Primeira coisa importante é a gente entender o momento em que a China está no mundo, porque nós que temos, no caso da China, o maior parceiro comercial desde 2009, a China já é o maior parceiro comercial do Brasil há 10 anos, e que China que nós temos hoje? Hoje a China é o maior protagonista mundial. É o país com maior quantidade de capital, é o país que está fazendo uma mudança muito grande na sua política econômica desde o 12º plano. A China cresceu durante muitos anos focada em exportações e do 12º plano quinquenal para cá, há 5 anos, ela vem redirecionando o seu desenvolvimento para crescer via mercado interno. Isso é uma mudança radical na política econômica chinesa e isso nos interessa muito porque significa um país que vai aumentar cada vez mais as importações. A outra coisa importante é o trabalho da China com os bancos de investimento, tanto o Banco do BRICS como o Banco de Investimento da Ásia, de infraestrutura da Ásia, bancos nos quais o Brasil tem uma participação. E isso é muito importante porque esses bancos é que estão operacionalizando os empréstimos para aquela rota da seda do século XXI, como o pessoal diz, que é o BRI, que significa, numa tradução em português, cinturão e rota, né? Iniciativa de cinturão e rota, ou, como eles dizem, a conectividade mundial. Nós estamos caminhando para daqui a alguns anos todas as mercadorias do mundo passarem de alguma forma pela China. Vou mostrar isso rapidamente também. Além disso, a China está investindo muito pesadamente para se transformar na maior potência tecnológica do mundo. Também vou passar rapidamente sobre isso. E ela lançou no final do ano passado um programa nacional que se chama Revitalizar o Rural, que é para modernizar a área rural e modernizar a sua agricultura, melhorar o padrão de vida de quem mora na área rural. Então é esse pacote, e ali está cortado, mas é as demandas e potencialidades do Distrito Federal, Goiás e Tocantins nessa relação com a China. Pode passar, por favor? Primeira coisa é isso, quer dizer, hoje a China tem 2 grandes instrumentos de financiamento de infraestrutura no mundo.
nós podemos também entrar nessa se a gente se articular para isso. Mas ela está atuando, financiando construção de ferrovias, construção de portos, construção de vários tipos de infraestrutura na área de energia, na África, na Ásia e em outros países. Então a gente tem hoje uma possibilidade de trazer recursos para o Brasil para investimento de longo prazo, principalmente em infraestrutura. Adelante. Esses dois programas da Alemanha e dos Estados Unidos são programas de modernização da chamada indústria 4.0. E a China tem o seu também, está ali escrito em chinês, que é o Made in China 2025, que é um programa que vai até 2049, que visa transformar a China nessa maior potência tecnológica. Esse programa, assim, de uma maneira muito resumida na lógica, na linguagem traduzida da linguagem chinesa, vocês imaginem, a China hoje ela tem quase 20% da indústria do mundo. E essa indústria toda está sendo modernizada a toque de caixa, que inclui a questão de robôs, inclui a questão da automação. É um processo extremamente avançado, massivo, em grande escala. Eu tenho acompanhado isso, tenho publicado artigos sobre isso. Então, quando você pega a questão das patentes, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, o pacote todo, eles estão caminhando, nós vamos ter, em poucos anos, a China colocando todo o restante do mundo em segundo plano do ponto de vista tecnológico, científico-tecnológico. Quem está acompanhando isso sabe que é um caminho sem volta, que é uma escala que a gente tem até dificuldade de compreender. Quem é da área tecnológica e está acompanhando o 5G sabe do que eu estou falando. O 5G é um exemplo desse desenvolvimento acelerado. Nós não temos noção do que vai ser o mundo daqui a alguns anos, quando tiver o 5G disseminado. Vai ser uma revolução tecnológica impressionante, porque é velocidade e volume, capacidade de dados, de processamento de dados. Então essa é a referência que talvez possa mostrar o que vai significar essa revolução tecnológica na China. Está em andamento. E aí eu quero lembrar que a Confederação Nacional da Indústria lançou há pouco tempo o ranking de competitividade industrial, em que a CNI compara 18 países. O Brasil está em 17º lugar no ranking. E a nossa posição só não é pior porque existe a Argentina, né, que está em 18º. Esse ranking da CNI, o Brasil está em 17º lugar por causa do custo e da dificuldade de acesso ao capital e por causa da logística. São esses dois fatores os determinantes, que são justamente dois fatores em que a China está surfando na onda, né? Quer dizer, é importante a gente ver que o que nos coloca lá atrás é justamente o que coloca a China lá na frente, né? Isso é importante ter presente. Pode ir. Esse primeiro programa, ele é um programa que hoje já está com mais de 100 países participando. O Brasil, a Colômbia e o Paraguai são os únicos da América do Sul que ainda estão fora. E é importante a gente entrar nesse programa porque isso envolve recursos para infraestrutura de logística. Pode passar, por favor. Aqui no mapa dá para ter uma noção do que significa essa conectividade, como eles chamam, que liga o leste da China, as principais cidades do leste da China, a Ásia Central, a Europa, a África, ao Oriente Médio. Quer dizer, a China vai conseguir com esse programa. Eu tive a sorte, né, a coincidência de estar no interior da China em 2008, quando esse programa foi apresentado num evento, e eu pensei comigo, esses caras são malucos, né? Como é que eles vão fazer um negócio desse tamanho? Em 2015 já estava funcionando.
Eles apresentaram em 2008, olha o tamanho da coisa, em 2015 já estava funcionando. O que é isso? Eles colocam uma carga, por exemplo, para a Alemanha, que leva 10, 11, 12 mil quilômetros, dependendo do lugar, né, da onde sai, para onde vai, e faz isso em 15 a 20 dias. E volta de lá com a mercadoria. Então você tem aí uma ligação realmente enorme, que vai também para o leste da Ásia. Quer dizer, daqui a alguns anos, nós vamos ter a China como principal passagem comercial do mundo, né? Ela já é a maior exportadora, ainda não é a maior importadora, os Estados Unidos não é a maior importadora, mas chegará lá. Pode passar. Aqui não é para fazer inveja a ninguém, mas eu próprio sempre me incomodei com isso, que é a malha ferroviária chinesa. Na China, há linhas férreas a trem ligando todas as cidades. As principais cidades são ligadas por trens de alta velocidade. Tem uma cidade que eu costumo ir, que é Jinan, que é a capital da província de Shandong, fica a 420 quilômetros de Beijing. Você faz 1h27 e tem trem de meia hora. Hoje, as principais capitais estão todas ligadas por trens de alta velocidade, todas as capitais estão ligadas com trem, e essa malha ferroviária é a principal responsável pela competitividade chinesa. Vocês imaginem o que é internalizar uma mercadoria. Eles podem até escolher se vai ser por fluvial ou por, dependendo do lugar, né, ou por via férrea. E essa é uma diferença muito grande, realmente. Dá uma diferença de mais de 20% em termos de custo. Para vocês terem uma ideia, o Banco Mundial lançou ano passado um estudo sobre ferrovias no mundo, em que ele analisa 14 países, o Brasil não aparece. O Brasil não aparece nesse estudo, né? E é um estudo grande, são mais de 600 páginas, sobre ferrovias no mundo, comparando custos, competitividade, etc, etc, né? E aí, realmente, a China é imbatível nessa questão. Ela consegue ter preços muito menores do que os nossos, porque tem uma malha que ajuda, né? Diz que toda força tem a sua fraqueza, né? A fraqueza da China ainda é a questão ambiental. E não apenas a questão da poluição. A poluição é muito séria na China, a poluição hídrica, a poluição aérea é muito séria, não é pouca coisa. Há pouco tempo atrás, eu levei uma comitiva para uma província chinesa, em dezembro, e andando no meio da rua, a gente entrou em pânico porque não conseguia respirar. Tal a poluição, porque aí tem aquele fenômeno, né, em função do frio, a inversão térmica, é um negócio assustador. E quando eu morava em Beijing, era muito comum todo mundo andando de máscara, nem sempre as máscaras resolvem, mas esse é um drama muito sério, eles estão agindo em relação a isso, eles não estão parados, mas é um drama muito sério. Pode passar. E aqui é o drama mais sério ainda, porque a China, com 20% da população mundial, tem apenas 6% da água mundial. A questão da água na China é tão séria que eles têm um Ministério de Recursos Hídricos. Tem um ministério só para tratar disso. Vocês reparem que o país que é a segunda maior economia pela paridade cambial está lá longe em termos de água per capita, né? Essa questão da água é realmente muito, muito grave na China, e não é à toa que eles, quando falam que o Brasil é um parceiro estratégico, também consideram esse aspecto. Nós temos 3% da população mundial e 12% a 14% da água. E eles 20% da população e 6% da água. É um drama real. A China tem mais de 30% da sua área com desertos. Então essa situação ambiental na China, ela é muito frágil realmente, não é pouca coisa não. Hoje eles têm uma situação que também se configura uma oportunidade para o Brasil, porque a China ela tem hoje uma área agricultável menor do que o mínimo aceitável,
e ela tende a diminuir mais ainda a área agricultável. Isso coloca a China numa situação de compradora de alimentos sem volta, não tem volta. Por quê? Porque quando a China tinha alguma coisa em torno de 110 milhões de 120, 110 milhões de hectares agricultáveis, ela ainda conseguia equilibrar as coisas. Ela caminha para ser 96 milhões de hectares 96 milhões de hectares de área agricultável. E isso é menos do que o mínimo. Então, é realmente uma situação extremamente difícil, porque o país se urbanizou muito rápido e a urbanização consome muitas áreas agricultáveis, áreas que antes eram para plantio, que hoje são estradas, são cidades, né? Essa é uma situação que favorece muito o Brasil. As importações agrícolas na China, a China sempre trabalhou com o conceito da soberania alimentar, que significa você comprar no máximo 5% de algum alimento fora, só que hoje ela não está conseguindo mais manter isso, porque ela hoje é o maior importador mundial de alimentos e ela vem crescendo a importação de alimentos. Não tem como voltar atrás. A China não tem mais a menor condição de conseguir ser autossuficiente em alimentos, porque aumentou muito o poder aquisitivo da população nesses anos todos. E na medida em que aumentou o poder aquisitivo da população, a primeira coisa que a população pobre faz quando melhora o poder aquisitivo é aumentar o consumo de alimentos. E há uma mudança muito importante de qualidade nisso. Não só aumentou a quantidade consumida, como mudou o tipo de alimento. Quer dizer, houve uma migração de grãos para alimentos proteicos, para frutas também, para lácteos. Quer dizer, houve uma migração para alimentos mais caros, tanto proteína animal como proteína vegetal, e uma diminuição do consumo per capita de grãos. Só para que se tenha uma ideia do consumo de grãos na China, só para alimentação animal são quase 150 milhões de toneladas ano. Só para que você tenha uma ideia do tamanho da encrenca, né? E essa é uma questão que explica por que a China hoje compra a quantidade de soja que compra do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países. Esse programa foi lançado no final do ano passado, e aqui cabe uma explicação um pouco mais demorada, não vai dar tempo, mas eu vou passar rápido. A China tem um processo de envelhecimento da população muito acelerado, que o Brasil está muito próximo da situação chinesa, é bom que se saiba. Estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão no mesmo patamar de taxa de fertilidade e tudo mais. Então a gente acha que lá está muito ruim, no Brasil está no mesmo padrão. Eu estudo isso, estou concluindo um livro agora sobre isso, e é uma situação assustadora. A diferença é que lá na China, no final do ano passado, o governo lançou um programa, e aí está vindo uma delegação chinesa, eu não sei quem está trazendo. Ni hao! Não sei quem está trazendo, mas está vindo ali uma delegação. Ana Paula Guedes. É ela que está trazendo? É. Deve ter. Tem? Quem que é o tradutor? Por favor, apresente. Deixa eu apresentar. Vai lá. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar nosso presidente, né, Fernando Brits, nosso palestrante. Queria agradecer a oportunidade. Coincidentemente, hoje a gente está recebendo a visita aqui, né, do secretário de comércio da Câmara de Comércio de Xangai, né, primeiro e segundo secretário, e foi realmente uma grande coincidência e uma boa oportunidade de estar aqui, né, e agradecemos o convite de realmente termos vindo e esperamos que a gente possa colaborar com alguma coisa, né. Eu vou pedir para a apresentação ser feita por quem vai traduzir, porque na verdade a gente está fazendo a tradução simultânea do português para o mandarim. Então eu vou passar a Fernando para poder apresentar os nomes e as pessoas.
Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu vou apresentar o vice-presidente da Câmara de Comércio, o Dr. Han. Ele, além de ocupar cargo de vice-presidente da Câmara de Comércio de Xangai, ele também é advogado. E esse aí também é um dos secretários da Câmara de Comércio, também é advogado. Só que ele é mais especializado em advocacia criminal. É um ramo muito difícil na China. Passo a palavra ao... Você traduz. Bom, dizer primeiro a eles que é uma grande honra receber-los. É uma grande honra para a Associação Comercial, que foi a primeira entidade representativa de classes fundada no Brasil. Nós nascemos aqui 3 anos antes de Brasília. E cá, cada vez que eu saio, eu tenho parte dessa vida de pão, sangue, mas e não eu tinha cada geleira. Brasília. Para já um rei. 非常感谢。 非常感谢。 Muito obrigado. Eu estive pessoalmente na China em 1996 e importei produtos e mecanismos para cadeiras e poltronas de escritório. 그러니까 이 1995년에 시구 중국, 시중국에为了一个叫啥进口关于一个医疗科学登记这些。 E falando um pouco mais sobre a associação comercial, essa casa, Brasília não tinha representação política e todos os pleitos da sociedade, do setor produtivo, do Distrito Federal eram tratados nessa casa. Então aqui todas as obras, todos os pleitos, seja de indústria, de comércio, de escolas, habitação, segurança, tudo era tratado nesta sala, nessa casa. E cá eu pensei, né, que eu já parte da macro的帮商委，那么成立了之后呢，所有有关就商业个手续，又叫啥程序，侪是由搿个商委来代替处理。 Durante o regime militar, não se podiam fazer grandes discursos políticos. 伊讲来了军政府的时代，等了搿搭根本就勿可以大胆的发言。 E aqui, neste auditório, se manifestavam todos os políticos de todas as ideologias e livremente. 但是来了军政府的辰光，搿搭成立了之后，等了搿搭可以自由的发言。 Nós nunca tivemos problemas de trazer pessoas de todas as ideologias para se pronunciarem aqui. Nesta sala esteve Lula, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, e às vezes o exército ficava do lado de fora, observando, lógico, e eles saíam pela garagem. O Lula saiu aqui várias vezes pela garagem, quando ele era ativista sindical, né? 伊讲来了军政府的时代，因为勿明智的情况下头呢，但是伊拉搿搭永远没有过根据搿叫啥思想高头的歧视，也就是讲任何思想的人，任何一个党派的人，侪可以来了搿间最早的房间，一个叫啥讨论商机、讨论政治、讨论经济，包括路了，和Tancredo Neves。 还有一个叫啥乌里斯的马上就是国父，成立1988年宪法的国父，也登了搿搭，老早参与那个叫啥演讲过。但是军政府的时代呢，门口头来了交关警察，于是伊拉就是从搿搭进来，从车库里逃出去。Então, é com esta riqueza de história que nós temos aqui que nós, com muita honra, recebemos a visita do nosso vice-presidente da Câmara
e dizer a eles também que eu presido aqui uma Câmara de Comércio Brasil, Portugal, Centro-Oeste. 我有一讲，就是因为伊搿搭一个叫啥搿间房间优秀历史，伊感觉到老有心的可以接受中国的叫啥生活。还有伊自家本身也是巴西至葡萄牙的生活会长。 E que talvez a melhor região para se investir no mundo inteiro hoje seja o Centro-Oeste brasileiro, que produz 44,2% de toda a produção agrícola brasileira. 伊讲，说不定巴西利亚是全世界最好投资的地方，因为啥道理？阿拉搿搭生产全国42%的农业产品。 Nós estamos apresentando para o governo brasileiro, para investidores estrangeiros, um projeto que transforma, muda o modal do transporte de commodities no Brasil. 还有伊讲，伊拉辣辣跟政府讨论哪能介一个先进化搿搭一个叫啥交通措施和运输。 Hoje nós estamos transportando todas as commodities, ou 80% das nossas commodities, para Santos, de São Paulo, ou Paranaguá, no Paraná. Descemos de 1.000 a 2.000 quilômetros e queremos que esse transporte seja feito por via fluvial, por rios. Nós temos 4 grandes rios aqui que podem levar isso para a região norte, passar pelo canal do Panamá e alcançar a Ásia com muita facilidade.伊讲伊叫啥？伊讲搿搭运输最多的地方是叫啥？圣保罗、圣多斯和巴拉那瓜。还有呢，伊拉要拿一个叫啥运输技术，先进化。啥道理？伊拉要走水路，物流，伊拉要做一个叫啥水路，拿搿一个搿搭个运货，转到巴拿马。那么转到巴拿马呢，再往中国。 Preciso aprender mandarim. Mas o que nós estamos precisando então são de investidores para reclusas em rios e a conexão de todo o leito do rio para que a gente transporte não mais de caminhão, mas por barcaças. 现在巴西最需要的是来了一个叫啥交通方面，或者叫啥运输方面的开发，基础设施，法律。 Eu também não falo chinês com eles para não ser delicado com eles. Eu domino totalmente.中国帮中国帮96年起的辰光就翻天覆地的做，希望于3千万。 Ele está dizendo ao senhor que, comparado com a China de 1996, a China já sofreu mudanças drásticas e grandes positivas. E está convidando o senhor para viajar a chegar. Obrigado. Representei eles aqui no Distrito Federal e no Brasil, né? Sem dúvida é o melhor tributarista de Brasília. Ah, que beleza. É espetacular, isso aí eu garanto. Eu sou estagiário dele. Então, fiquem à vontade. Você quer falar alguma coisa?